sou Gabriel Ferrone, sou doutorando no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu sou o Edson, mestrando da Bioinformática. Laerte, doutorando em Bioinformática na UFMG. Eu sou a Rita, venho de Portugal, estou a fazer o doutorado aqui na UFMG também em Bioinformática. Sandro, também faço doutorado aqui em Bioinformática. Sou Juliana, eu venho como estudante de excelência em Bioinformática da Fiocruz. Eu também faço um mestrado em Bioinformática na UFMG. Bom, eu sou Luana, apesar de ser daqui de Belo Horizonte, moro muitos anos em Ilhéus e sou pós-doc lá na Universidade Estadual de Santa Cruz. Meu nome é Sabrina, eu sou doutora em Bioinformática pela UFMG. Meu nome é Elisa, sou estudante de doutorado em Bioinformática aqui da UFMG. Bom dia a todos. Então, vamos apresentar para vocês a salvação do pós-galos. Um projeto que recebemos para solucionar a morte súbita de alguns animais em alguns criadores. Bom, então, nós temos um problema, né? A espécie pós-galos, ela foi então criada aqui no Brasil para atender ao compromisso de ter alta produtividade de alimento, né? E em pequeno espaço de produção, apresentando então como um aparente sucesso de animal para consumo. Esse tal indivíduo, né, esse pós-galos, ele foi gerado na fusão de dois cromossomos de duas espécies diferentes. O cromossomo 1 do Bostaurus, que é o boi, e o cromossomo 2 do galo, Gallus. Entretanto, numa segunda geração, né, que são clones que foram já obtidos e estão sendo distribuídos para vários criadores, e está tendo um problema de morte súbita em alguns poucos dias, logo nos primeiros dias de vida. Então, o produtor Maurício Pantão entrou em contato conosco. Nós somos uma empresa vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais, e que presta serviço de consultoria nas áreas de agricultura e pecuária, certo? Então ele entrou em contato conosco para que pudesse solucionar, para saber qual é a causa desse problema e solucionar, né? Bom, como a empresa que criou esse híbrido do pós-galos é uma empresa de tecnologia aberta, nós conseguimos então os dados todos de como foi feito esse trabalho e de posse ao conjunto de proteínas, na verdade conseguimos todo o genoma e a proteoma do pós-galos. Então, de posse desse conjunto de proteínas, a gente começou um trabalho de investigação para saber o que estava acontecendo. Bom, então, inicialmente, essas proteínas foram comparadas no banco de dados mundial, através do UASP, com a primeira geração do pós-galos, né? Então, nós comparamos com os dois cromossomos, o cromossomo 1 do Bostaurus e o cromossomo 2 do pós-galos, que faz parte, então, do Gallus, que faz parte do pós-galos. Para identificar, então, o que estava acontecendo, o que tinha de diferente, né? Então, quais as mutações que estavam ocorrendo. Um total, então, que a gente tinha em mãos, um total de 3.494 proteínas foram blasteadas e foram identificadas, então, 358 mutações nessa segunda geração dos clones. Nós fizemos também um blast com uma comparação com o banco de dados enriquecido, o EKO. Então, podemos identificar o que tinha de as mutações, onde elas estavam localizadas no mapa metabólico desse organismo. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse é o mapa metabólico do pós-galos, certo? Ele mostra aqui todas as vias, então, importantes para que o organismo funcione. Na verdade, nem todas as vias são completas, então ele é um organismo que necessita necessariamente de um simbionte para que complete a sua via, principalmente nessa parte aqui do ciclo ácido cítrico, ciclo de Krebs, para que ele tenha sua funcionalidade completa. Na verdade, o seu principal ciclo metabólico
é a da produção de metabolismo de lipídios, que fornece energia para o organismo. Mas com a simbiose, ele consegue, então, outras moléculas que completam o seu mapa metabólico, o seu metabolismo para o funcionamento como um todo, em várias partes, principalmente nessa parte do ciclo de Krebs. Bom, então, quando a gente colocamos aí os mutantes na via metabólica do pós-Gauss, reparamos que tinha, na verdade, nesse ponto aqui, que é a principal via metabólica do pós-Gauss, que é o metabolismo lipídico, que produz energia para o organismo, não tinha nenhuma mutação. Então a gente foi investigar outros pontos da via metabólica. Aqui, que é um ponto crucial também, onde temos aqui a cadeia transportadora de elétrons, também não tínhamos uma mutação, apesar de isso aqui estar próximo, mas não interfere na cadeia transportadora de elétrons. Então verificamos outros pontos, por exemplo, dessa via de metabolismo de proteínas. Mas, de qualquer forma, a gente verificou que uma mutação nessas regiões que a gente está vendo aqui não poderia causar algum dano ao animal com o passar do tempo, ia ter uma deficiência, alguma coisa, mas para a morte súbita, a gente ainda ficou meio na dúvida do que está podendo acontecer. Então, nós voltamos ao nosso banco de dados e percebemos que, mesmo que depois que a gente fez essa comparação com o genoma do Bos-Gallus, verificamos que tinham duas proteínas que não estavam presentes no cromossomo 1 nem no cromossomo 2 do Bos-Gallus original. Mas nessa segunda geração a gente tinha a presença de duas proteínas. Quando fizemos o slide, uma delas é uma proteína hipotética, não tem uma função conhecida, mas identificamos que tínhamos uma proteína identificada, na verdade, com uma subunidade da ricina. Bom, então, o que vem a ser a ricina? A ricina é uma proteína altamente tóxica, produzida exclusivamente por mamona, isso no comum. E ela, então, ela é altamente tóxica, inclusive muito utilizada em bioterrorismo, porque em pequenas quantidades, apenas 1,7 gramas, é capaz de, em poucas horas, matar um humano adulto. Bom, os sintomas dessa toxina, ela aparece em cerca de 6 a 8 horas após a contaminação, e é difícil diagnosticar que foi uma intoxicação por ricina, em função dela se confundir com vários outros tipos de toxinas, outras doenças também. Mas ela causa, então, falência de múltiplos órgãos também, e em poucos dias ou horas ela é capaz de matar o organismo. Sim, é só para mostrar que a ricina é uma proteína exclusivamente da semente de mamona. Bom, então a proteína, essa ricina, ela é uma proteína inativadora de ribossomo do tipo 2. Ela possui duas subunidades. A subunidade A, que ela tem a atividade de inativar um ribossomo, certo? E uma subunidade B, elas são ligadas por pontos de sulfeto, ela é o complexo que encaminha a proteína para o citosol. Então, se temos essa toxina no organismo, para ela entrar na célula, ela necessariamente precisa dessa cadeia B. Vou mostrar para vocês ali como é que é. Só a título de curiosidade, existem várias plantas que possuem a cadeia A da ricina, por exemplo, cevada. Então, como é que a pessoa não fica, então, intoxicada com essa ricina? Porque, como ela não tem a cadeia B, esse complexo não entra, então, no citosol, então não vai ser tóxico para ninguém que consuma cevada, graças a Deus. Bom, aqui então só para mostrar que a ricina então, tem as duas subunidades. A subunidade B é uma subunidade que se liga a carboidratos que estão ligados na membrana plasmática. E aí, quando ela acontece
acontece essa ligação, ela então é ribocitada e se encaminha para um núcleo. E no núcleo, então, a solubilidade A, que vai se ligar especificamente ao ribossomo na porção 60S, especificamente em uma alça do ribossomo, onde tem adenina, e aí o ribossomo ele é destruído, e aí com isso há então a impossibilidade da síntese proteica. Então, como isso é generalizado em todas as células, ocorre então uma intoxicação geral do organismo com valência de múltiplos órgãos. Identificada então a toxina, né? Então a gente desviou nossas atenções dos mutantes para verificar o que podemos fazer para evitar que essa toxina se torne tóxica para o animal. Vai, a gente vai. Bom, depois que a gente identificou que a cadeia A da ricina estava presente nos dados que nos foi passado, a primeira coisa que a gente foi verificar é se no PDB existia alguma proteína com a sua estrutura já resolvida com relação à sequência que a gente tinha buscado. Mas não existia. A gente conseguiu apenas esse PDB 2AA aí, que é também uma ricina com a cadeia A e a cadeia B. Depois que a gente pegou esse arquivo, nós ignoramos a cadeia B para a gente fazer a modelagem em cima da cadeia A da ricina que existia no PDB com o que nos foi passado. Quando a gente fez essa modelagem, a gente utilizou o Modeler e fizemos 20 modelos onde o alinhamento deu em torno de 95% de identidade e um RMSD de aproximadamente 0,2. Bom, a gente pode ver aqui, ó, a cadeia verde é a nossa cadeia wild type, enquanto essa azulcina, ela é a nossa cadeia que foi encontrada no organismo. A gente pode ver que o alinhamento ficou muito bom. Tirando apenas aqui, por exemplo, esse laço que teve aí, não fechou, o alinhamento bateu bastante. E o sítio ativo foi identificado por um site que está o sítio ativo era o glutamato na posição 177 e a arginina na posição 180. Esse sítio, do que foi nos dado, estava conservado. Como mostra aqui a nossa figura, também da mesma forma, o verdinho é o nosso sítio da sequência que nos foi passado, enquanto o amarelinho é o do PDB. Então, eles praticamente se conservaram em relação ao que nos foi dado. Bom, a cadeia B ela foi retirada porque possivelmente houve aí colocado algum organismo que colocasse essa proteína dentro da célula sem a necessidade dessa cadeia, uma vez que ela é utilizada apenas, como foi falado pela Laura, para poder entrar dentro da célula. Beleza? Quem vai falar agora sobre como foi desenvolvido o nosso medicamento vai ser a Rita. Opa, foi bom. Se não se importarem, eu vou mudar agora para português. Foi então identificado o sítio ativo, como o Laerte falou, utilizando o software CSA. E nós fizemos então uma análise de docking in silico, recorrendo à ferramenta DocBlaster, e essa ferramenta recorre a um conjunto de ligandos que existe também no banco de dados, numa base de dados chamada ZIN, portanto são ligandos disponíveis comercialmente, e esse docking retornou-nos um resultado de cerca de 500 potenciais ligantes para a nossa proteína. Dentre estes 500 ligantes, nós não podíamos ir para o laboratório analisar 500 ligantes, então tínhamos que fazer uma seleção mais fina destes ligantes e recorremos então ao método muito conhecido aqui no FMG, o método Valdete, onde conseguimos identificar
10 ligandos mais promissores. VALDET significa Viable Alignment Docking Heuristic Technique, alguns de vocês conhecem, penso eu. E então obtivemos os tais 10 ligandos que levamos então para o laboratório para fazer experimentos ou experiências, como se diz em português, com ensaios in vitro e in vivo. Fizemos in vitro determinação de IC50 e fizemos um time course e daí conseguimos obter apenas 2 ligandos que levamos para a parte dos ensaios in vivo. Foram então produzidas novas linhagens de segunda, ou novos clones de segunda geração aos galos, para nós podermos fazer os ensaios in vivo. Determinamos então qual o tempo de ação desses 2 fármacos e a concentração ideal para a atuação desses 2 fármacos no organismo e chegamos então ao nosso fármaco de eleição, ou a nossa droga de eleição, que é o Zinc 6048-8463, que vocês podem ver aí. Os ensaios in vitro foram feitos obtendo comercialmente, portanto comprando os ligandos que estão disponíveis no banco de dados para vender. Nós temos aqui o vendedor deste zinc e a proteína. Esta imagem mostra apenas o docking, portanto foi mais para ilustrar, ficamos ao bimol para fazer isto, a ligação do nosso ligando de eleição à proteína que existia então e que provocava toxicidade no nosso pós-galos. Passar agora a palavra ao Sandro. Bom, aqui é só um resumo do que já foi feito, né, do que foi feito no trabalho. Então, com base nas proteínas, né, do botalos da primeira geração e da segunda, a gente usou o plástico para poder identificar os mutantes. No segundo momento, a gente usou um módulo para modelar, fazer um modelo, né, com base na proteína do ESAI do PDB, e a gente também utilizou informações do CSA, que é o Catalytic Site, que tem os sítios ativos catalogados. A gente pôde fazer um alinhamento e verificar que o nosso alvo, né, ele era conservado no modelo e na proteína que a gente estava investigando. No segundo momento, a gente fez um dock, né, usando o dock plástico, e os resultados, né, os ligantes que o dock plástico retornou, a gente pôde comparar também com o site do Zinc, para poder ver se já existia esse ligante para a gente poder utilizar. E a gente fez uma filtragem desses ligantes usando o VALDET, né? E aí a gente chegou a esse ligante aqui, que é o Zinc 60488463, né? Que foi o ligante que a gente utilizou para fazer com que o pós-galo pudesse sobreviver, né? As nossas conclusões é que essa morte súbita que o pós-galo estava apresentando possivelmente decorrente de sabotagem, ou de uma empresa alimentícia concorrente, né? Ou então do Greenpeace, né? Greenpeace não quer, né? Já vai matar mais bicho, vamos fazer um bicho, né? Ou ainda até algum grupo extremista indiano, uma vez que a gente está mexendo com vaca, boi, né? Isso ainda está em investigação, né? Então, uma bactéria geneticamente modificada para produzir essa toxina, a ricina, né, ela foi introduzida dentro das bactérias simbiontes, né, que já foi explicado pela Laura antes, né, necessárias à sobrevivência dos indivíduos. E o efeito da ricina nos animais foi neutralizado através da administração daquele inibidor que a gente descobriu, né, que a gente fez através do docking do VALDET, nas primeiras horas de vida da nova geração, né, nova linhagem. Aqui tem algumas referências que a gente utilizou. Faltou o link para o artigo da VALDET. Pois é verdade. Tem que colocar o link do VALDET aqui. E é só. Antes de mais nada, Maurício, está correndo uma informação importantíssima no Facebook com notícias sobre a possível solução desse mistério.